desculpa as falas, estou bem nervosa. Suando frio. Falei pra Glória que eu vou matar ela quando chegar. Deixou tudo para eu fazer. Eu quero ler com os irmãos João 12, 24. Semana que vem, o nosso mensageiro será uma surpresa. Ou alguém já sabe quem é? Não vou falar. Venham, não percam. Você não vai estar na igreja semana que vem o roteiro, mas não vai faltar oportunidade. Ela vai estar trabalhando. Ô, Marcos, foi hoje agora, hein? Ô, Glória, pela fé. Veja o que é esse profeta. É o nosso irmão Fernando, olha só. Mas não vai faltar oportunidade. Mas não vai faltar oportunidade. Vamos lá. João 12, 24. Eu vou pedir para que vocês fiquem com a Bíblia aberta, que eu vou pedir para vocês abrirem depois mais 2 versículos para mim, tá bom? Diz assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Eis que digo essa verdade. Se um grão ficar somente na terra, né, e não morrer, vai continuar somente sendo um grão. Mas senão ele vai morrer e dar muitos trigos. Esse tema, esse versículo, ele nos lembra, nos aponta a base da nossa fé, né? O alicerce da nossa fé, porque nos aponta Jesus Cristo. Aí ele fala, se não morrer, continua sendo a mesma coisa, mas se morrer, produz muitas outras coisas. E nós lembramos de Jesus por quê? Porque Jesus sim, morreu para dar vida, muitas vidas, muita salvação. Então, amados, esse texto nos aponta para o sacrifício de Jesus Cristo por nós. O sacrifício que nos trouxe uma vida, e não é uma vida só aqui, como muitos pensam, como muitos vivem, uma vida só aqui, sem pensar que nós temos uma vida para sempre, né? Eternamente. Como vai ser a sua eternidade? Como vai ser a minha eternidade? E esse texto aponta para o sacrifício de Jesus, que assim como o grão precisa morrer para produzir uma colheita cheia de trigo, né? Assim também Jesus foi necessário que ele morresse para que produzisse vidas eternas e muitas salvações para todas as pessoas, para toda a humanidade. A morte do grão, aqui nesse texto, embora pareça um fim, é um meio de começar um novo ciclo. Então vocês imaginem pegando um grão de trigo, colocando na terra, internando ele, e ali começa um novo ciclo para quê? Para que ele se multiplique e gere outros grãos de trigo e mais para frente uma grande colheita. Amados, isso é muito profundo. Jesus sendo nosso exemplo maior de que também a cruz parecia o fim. O fato de ele ter sido sepultado também parecia o fim, mas não era o fim, mas parecia. O grão, quando está sendo enterrado, ele está sendo escondido, né? Ali você não está mais nada, por isso não está nem vendo mais, mas ali vai multiplicar. Assim foi a morte de Jesus na cruz. Parecia o fim, mas gerou uma vida eterna para cada um de nós. E ele fala assim, eu vim para que tenham vida. E não é qualquer vida, não é de qualquer jeito. É uma vida em abundância. E o tema da minha mensagem essa noite é o seguinte: você não está sendo afundado, você está sendo plantado. Amém? Às vezes parece que nós vamos afundar. Às vezes parece que vem terra na nossa cabeça. Às vezes parece que nós vamos sucumbir, acabar por ali, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas nós não vamos estar afundando, nós vamos estar sendo plantados como esse grão. Amém? Para que haja um processo de preparação para mais, para multiplicar.
Olha que interessante. O que você está passando hoje, o que você está sofrendo hoje é uma preparação de Deus para que lá na frente aconteçam muitas coisas boas ao nosso redor. E aqui eu vou falar para vocês que a dor de ser escondido, porque eu falei para vocês que o grão é colocado embaixo da terra. Ali ele fica o quê? Escondido. E aí eu pergunto para você já se sentiu assim alguma vez? Amados, eu não sei vocês, mas tem dias que eu estou numa situação, num chororô, numa tão perdida, que eu falo, ninguém está me vendo, porque parece que eu estou escondida. E nesse momento a gente lembra, o nosso Deus é aquele que tudo vê, amém? O nosso Deus está nos vendo, nos enxergando, mas às vezes, Norma, a gente quer gritar, para que alguém ouça, para que alguém nos ajude, para que haja alguma solução, para que haja alguma saída, talvez esbravejando, algo diferente aconteça, mas não, você está ali, escondido, só Deus está te vendo. Era o caso daquele grão. E ser escondido por Deus não é rejeição, é uma preparação, e é isso que eu quero falar com vocês essa noite. Vocês lembram da história de José do Egito? José do Egito, ele foi lançado dentro de um poço. Vocês lembram disso? Lançado dentro de um poço. Lá no poço tinha o quê? Escuridão. Tinha alguém para vê-lo lá dentro daquele poço? Ninguém. Amado, até o pai de José acreditou que ele tinha morrido. Porque os irmãos jogaram ele lá e falaram que o pai dele tinha morrido. E o pai dele acreditou. Então, é um exemplo do que eu quero falar para vocês nessa noite. Mesmo José, no poço, onde parecia que ninguém estava vendo, onde parecia que não haveria salvação, porque quem iria tirá-lo do poço, né? Depois daquele lugar, ele foi vendido. E olha como Deus faz. Aquilo que parecia ser o fim de José, dentro daquele poço, foi só o começo, para lá na frente, muitas vidas serão salvas. Vocês lembram disso? Porque ele foi tirado do poço, porque ele foi vendido, e ele foi levado para onde? Para o Egito. E lá ele teve sonhos, lá ele foi preso, lá ele teve sonhos. E lá ele foi colocado como governador, porque os sonhos dele foram sonhos muito importantes para que salvasse aquele povo do que? Da fome. Vocês pararam para pensar que o fato de José ter sido jogado lá no fundo, fez com que lá na frente ele salvasse um povo da fome e da miséria? Aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, precisava tudo isso? Precisava, porque Deus estava preparando José para ser um governador de um lugar tão importante da época e assim salvar, porque nem o próprio faraó, nem aquele que, você sabe que os egípcios têm uma ciência, uma cultura, uma filosofia, uma sabedoria, eles não tinham condições de salvar aquele povo da fome se Deus não tivesse revelado para José. Então aquele sofrimento trouxe salvação para muitas vidas. Assim, é isso que eu quero dizer para vocês, que assim como aquele grão, quando é enterrado, é escondido, produz muitos frutos, assim como Jesus, que morreu, foi sepultado, mas produziu salvação para todos nós, José também foi jogado naquele poço, e dali ele saiu para salvar várias vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E não só preparou para vidas, mas como salvou todo aquele povo da fome. E aquilo que parece ser o fim, nada mais é para o grão do que um solo fértil. Você pega o grão, coloca na terra, parece que ele acabou, mas não, ali é fértil. Amados, onde você está é fértil. Amém? Na sua casa você é fértil. No seu casamento é fértil. No seu trabalho é fértil. Seja o que for que você está passando, você está lá para produzir, amém? Para multiplicar, para trazer vida, salvação, fazer diferença. Não só para você, mas para os que estão ao seu redor. Amém? E é isso que essa palavra de Deus quer dizer. Aí eu quero que um dos irmãos abra para mim no livro de Salmos 119, o versículo 71, que eu gosto muito de fazer a igreja participar. Salmo 119, versículo 71. Pode ler para mim bem alto. Quem vai ler?
71. 119 e 71. Pode ler? Pode? Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi o seu mandamento. Esse que o salmista ele fala o quê? Foi bom eu ter sido castigado. Por quê? Porque assim eu aprendi a obedecer. Aqui o próprio salmista, irmã dele, tem tanta intimidade com Deus que ele fala: foi bom eu ser repreendido, foi bom eu passar por isso, foi bom eu passar por aquilo, porque eu aprendi os mandamentos, porque me aproximou de Deus. Você já se pegou numa situação? Você já prestou atenção como que a gente se aproxima de Deus na dificuldade? Já prestou atenção como a gente chora, clama, ajoelha, faz qualquer coisa para sair daquele lugar que a gente está? E o salmista ele fala: foi bom, porque assim eu aprendi a obedecer. Amados, a dor nos aproxima de Deus e nos aproxima também da obediência. E o lugar de sofrimento nos ensina coisas que o lugar de conforto não nos ensinaria. A palavra de Deus ela é carinhosa em nos ensinar essas coisas. A Bíblia ela é uma carta de amor. Ela é uma carta de amor. Quando ela nos ensina que o lugar de sofrimento nos traz muito mais sabedoria, muito mais maturidade do que o lugar de conforto. E a gente, com o tempo, a gente vai entendendo cada vez mais isso, né? A Bíblia nos fala da história de Moisés. A Bíblia nos conta lá no começo que Moisés ele matou um homem, né? Aí ele fugiu. E depois de 40 anos é que ele voltou para ser libertador do povo de Israel. Irmãos, onde foi que Moisés ficou 40 anos antes de ser o grande libertador de Israel? Quem sabe? No deserto. No deserto. Foi para lá que ele fugiu. Foi lá que Deus ensinou para Moisés quem ele era, quem Deus era e o que ele poderia fazer em nome de Deus. Voltar para o Egito para salvar também. Pensa que Moisés também foi como esse grão. Foi morrer lá no deserto para poder voltar e salvar todo o Egito da escravidão. E a Bíblia fala que quando o povo hebreu, né, clamava para Deus falar com eles, libertar eles, desesperados, muitos e muitos anos de escravidão, e aí Deus levantou Moisés, que tinha preparado ele lá no deserto, lá no lugar onde ninguém quer estar, lá no lugar que não tem nada. O que tem no deserto? Mas o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de ninguém morar. Ninguém mora no deserto, a gente passa por lá. E foi lá que Moisés passou um período para que Deus capacitasse ele para ser um grande libertador. Amados, talvez você esteja no deserto e está achando ruim, mas o Senhor está capacitando você para libertar vidas. Amém? Deus está capacitando você para libertar o seu casamento. Deus está capacitando você, não o outro não, é você, para libertar os cativos. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos quebrantados, me enviou a curar e a libertar os quebrados de coração, a proclamar a salvação do Senhor, dar vista aos cegos, libertar os cativos. É para isso que o Senhor nos chamou, mas não é de qualquer jeito que a gente aprende isso. É lá ser enterrado igual grão, é lá cair no poço igual José, é lá no deserto igual Moisés. É assim, amados, não tem outra lei da vida, não tem. A Bíblia nos leva e nos ensina dessa forma, né? E Moisés foi assim, viveu 40 anos no deserto antes de voltar ao Egito. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus trata a sua ferida onde ninguém te vê. E nós saímos em busca, a caça de alguém ou de algo que possa sanar nossas feridas. E a gente se debate. E a gente fala para um e fala para o outro, e ninguém dá jeito, e a gente busca terapia, e a gente busca soluções, e a gente busca medicações, a gente faz de tudo
Mas é Deus que cuida da nossa ferida nesses lugares onde ninguém te vê. É no deserto, é enterrado na terra como grão, né? É jogado num poço. Talvez você esteja se identificando com alguma dessas situações, se não com todas. Se não com todas. Meu Deus, parece que eu estou no deserto. Meu Deus, parece que eu estou no fundo do poço. Meu Deus, parece que eu fui enterrada, escondida e ninguém está me vendo. Talvez você esteja se sentindo dessa forma, mas é lá que Deus está tratando as suas feridas. Eu não sei de que forma, mas você vai saber um dia eu também. Você sabe que eu estou passando por um momento terrível, dificílimo demais. Estava contando com a Carol. Hoje estou aqui despedaçada, faltando uma parte de mim, mas a obra continua. Por quê? É aqui que Deus está me tratando, é aqui que Deus me trouxe, é aqui que Deus quer falar com a minha vida, é aqui que Deus está me usando para falar com vocês, né? Então eu não sei o porquê de muita coisa, mas eu sei que Deus está tratando a minha ferida, eu tenho que crer. E nós cristãos, a gente vive pela fé e não pelo que a gente vê. Deus está tratando a minha ferida, Deus está tratando a sua ferida. Pode não parecer porque ainda está doendo muito, mas é verdade. Foi ali, como disse o salmista, que bom que o Senhor me levou, porque ali eu me aproximei muito mais do Senhor. Que diferença que faz a nossa vida espiritual quando nós buscamos a Deus nas tribulações? Não que eu seja uma pessoa que fala para você, eu não sou nem tanto céu nem tanta terra, eu não sou uma pessoa que gosta de triunfalismo. É só vitória, não tem tempo ruim, é pra frente esse ano, é caminhando, não, esquece isso, vamos embora pra frente. Não sou adepta do triunfalismo, mas também não sou adepta da pessoa que vive na derrota. Não é isso. Mas nós cristãos, mesmo nessas situações, nós sabemos quem é o nosso Deus, então nós não somos derrotados. E Paulo fala, abatidos, mas não destruídos. Amém? Então a palavra que eu estou trazendo para vocês hoje não é para que vocês se nossa, mas eu sou pobre, coitada, cega, muito miserável. Não é isso. É para a gente realmente se aproximar de Deus cada vez mais e entender os seus planos, os seus propósitos, os seus desígnios, porque Ele tem um diferente para cada um. Amém? Tem um diferente. Nós vamos nos ajudando em oração, entendeu? Em encontros, como igreja, como família, mas é Deus que está cuidando de nós. Alguém pode ler para mim em Isaías 45, 15? Isaías 45, 15. Quem achar pode ler já, tá bom? Verdadeiramente tu és o Deus, o Deus de Israel, Salvador. É isso mesmo. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Verdadeiramente tu és um Deus que se oculta. Meu Deus do céu. A gente fica cantando para se revelar o tempo todo. E Isaías fala, o Senhor é o Deus que se esconde. Eu quero explicar esse versículo para vocês, que Isaías falou aqui. Deus, Ele se revela, mas no tempo dele. Deus se revela no tempo certo. Existe o Cronos, que é o nosso tempo, e existe o Kairos, que é o tempo do Senhor. Verdadeiramente, o nosso Deus também só se revela quando Ele quer. E nós precisamos entender isso como filhos do Senhor, porque Ele sabe o que faz. Porque no silêncio do Senhor não é ausência. O fato de você não estar ouvindo hoje o que Deus quer para isso que você está passando, não significa que Ele está ausente, porque Ele é onipresente. Se você não está entendendo, Ele ainda está trabalhando. Sabe aquela música da Cassiane? Quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Quando você não está entendendo, quando você não está ouvindo, quando Deus não está se revelando, ainda assim você está crendo que Ele não está ausente. Ele está com você. Por quê? Porque Ele declarou: estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amados, nós estamos aqui para criar a palavra do Senhor. Não é no que eu falo, no que eu acho, no que eu imagino, é no que Deus nos promete. É no que a Bíblia nos fala de verdade. Então, verdadeiramente, pode ser que você não esteja ouvindo. Verdadeiramente, onde está o Senhor? Verdadeiramente, o que o Senhor quer com isso? Ele é um Deus que se oculta. Ele é um Deus que se esconde. Mas isso não significa que Ele está ausente. E nós precisamos crer que mesmo assim, Ele está conosco caminhando todos os dias. E a Bíblia fala de Davi. Davi foi um homem que foi ungido rei. Ninguém dava nada por ele, né?
Ninguém dava nada por ele. Tinha irmãos mais altos, mais bonitos, mais imponentes. E a Bíblia não fala que ele era nada disso. Então ninguém dava nada por ele. Mas mesmo assim, quem escolheu Davi? O Senhor escolheu, mandou ungir, foi ungido, beleza. Automaticamente ele se tornou rei? Não. Depois que ele foi ungido rei, ele voltou a ser o quê? Pastor de ovelhas. Vai voltar lá para guiar as ovelhas. Você sabe que ovelha precisa muito de pastor, né? Precisa muito de pastor. É um animal assim que não consegue viver bem sem alguém para orientar, para estar levando no caminho, para ensinar a beber água, para ensinar para aquele caminho. Se perde com facilidade. A gente vê, né, a Bíblia contando um pouco sobre ovelha, por isso que a Bíblia fala que o Senhor é nosso pastor, e nós somos ovelhas, porque nós também nos perdemos com facilidade, porque nós também precisamos do nosso pastor, porque nós também fazemos umas coisas sem orientação, esquecemos onde bebe, esquecemos onde come. Ovelha é desse jeito, por isso nós somos chamados de ovelha. Hoje em dia os cristãos não querem mais ser chamados de ovelha, né? Porque acham que já é independente. Não somos. E aí Davi, mesmo sendo ungido o rei, o que poderia transformá-lo num homem empoderado, o que poderia transformá-lo num homem poderoso, não, amados. Deus mandou ele voltar e pastorear a ovelha. Vai lá, pastorear. E foi lá que ele aprendeu. Depois é que ele assumiu o trono. Então existem uns caminhos, assim, uns interveios na nossa vida, assim, que a gente não entende. Mas a gente tem que perseverar. A gente tem que continuar crendo. Talvez nesse meio tempo, a gente fica assim, mas o Senhor fez uma promessa, não fez? Nossa, mas eu pensei que o Senhor ia fazer isso, não vai fazer? Nossa, mas eu declarei tanto e não aconteceu. E Davi se tornou rei, mas só assumiu o trono depois de muito tempo. Vai continuar lá, aprendendo a ser pastor, mas depois ser rei. Então nós muitas vezes estamos assim, primeiro você vai aprender a ser isso aqui, mas depois ser aquilo ali. E nós não entendemos. Mas é uma preparação de Deus para a nossa vida espiritual. É uma preparação de Deus para nós, e é para o nosso bem, e é para a gente ser melhor, e é para a gente ser igual aquele grão. É enterrado, passa por um processo de morte, de renúncia, mas gera uma colheita. Amém? Amado, se onde você está pedindo, clamando pelo Senhor, para que haja uma colheita, você tem que renunciar, você tem que morrer. Amém? Como o grão. Se o grão não morre, não produz trigo. Se você não renuncia às suas vontades, não vai produzir. Porque o nosso ego é inflado. A nossa vontade não é boa, perfeita e agradável, é a do Senhor que é. Então nós precisamos aprender a nos descansar no Senhor, a obedecer. Que bom, Senhor, porque assim eu aprendi a obedecer ao Senhor. Gente, quantas vezes na vida a gente se pega fazendo o que quer? O que acha certo? Isso não nos leva a lugar nenhum, porque nós não temos o controle, nós não sabemos o que está acontecendo ao redor, nós não sabemos o que está acontecendo em outras vidas. Por exemplo, um casamento. Um casamento, a gente às vezes quer tomar umas atitudes, mas a gente tem um parceiro que é extremamente ligado. A gente não sabe o que está naquele coração, a gente não sabe o que está naquela vida, a gente não sabe o histórico daquela vida, às vezes, muito bem. A família que veio, foi criada e vice-versa, né? Então, assim, Deus conhece tudo e todos. E Deus nos coloca dentro da nossa casa, Deus nos coloca dentro do trabalho, Deus nos coloca dentro do casamento para sermos felizes. Não para sofrer, não para ficar morrendo, não para ficar, como é que eu posso dizer, ter um fardo de que tem que ser assim, de que tem que ser assim. Não, eu tenho que fazer feliz e vice-versa, tenho que ser feliz no casamento. Dentro de casa, minha família precisa ser feliz. E eles precisam trazer felicidade. Isso é amor, isso é Deus nos lugares. É para isso que nós somos plantados. Então, amados, nós vemos aqui Davi sendo preparado primeiro, para depois ser rei. Então, eu e você, talvez nós estamos passando por um processo que a gente acha que a gente acha que a gente já sabe, né? A gente acha que a gente está no caminho certo, a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. Eu estou passando por um processo, vocês sabem mais uma vez, e eu corri, esbravejei, suei, caí, pulei, arranhei, aconteceu de tudo. Talvez, tudo que eu fiz, talvez até
sei. Só sei que eu falo assim pro Washington, né? Desde criança, eu tenho uma frase que eu brigo comigo. Porque ela tá certa, mas ela é um problema na minha vida. Que é assim, antes a dor de não ter vencido do que a dor de não ter lutado. Então eu sou aquela pessoa que luta até me arrastar. Mas e Deus? Será que é isso que Deus quer da gente? Ou Ele quer que a gente descanse nele? E Ele fala, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Talvez tudo que eu fiz foi para me ensinar que eu preciso descansar. Contemplar a mão do Senhor, não é a minha. E eu não estou falando que eu fiz errado, que eu fiz certo, não, porque é como eu te falei. É como eu te falei, nós somos seres humanos, nós somos ovelhas. Precisamos do nosso pastor para nos orientar. Então assim, eu não sei, gente. Não sei. Davi também que vocês saberem. Como assim? Sou rei e vou continuar sendo pastor de ovelha? Né? Como assim? Nossa Senhor, para ser governador do Egito eu precisei ser lançado no fundo do poço? Poxa, não podia ser diferente? Né? E Davi, nesse momento, ele ficou pensando. Ele pode ter pensado, será que foi Deus mesmo que me escolheu para ser rei? Você pode estar pensando para mim, será que é Deus mesmo que está permitindo? Está me levando? Está me trazendo? Está me moldando? Está me forjando? Abraão, quando ele falou para Deus assim, quando Deus prometeu ele que ele ia ter um filho, e prometeu que ele ia ter um filho que ia ter muitas gerações, ia ser pai de muitas multidões, tanto que mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Abraão é pai de multidões. Mas ele falou assim, mas eu não posso ter mais filho, nem minha mulher. Será mesmo que é Deus que está falando? Será que a promessa vem de Deus mesmo? Aí eu quero falar para você, que Deus nos comunica as promessas para nos fortalecer durante o tempo de espera. Então, se você está tendo um tempo de espera, de entrega, de clamor ao Senhor, Deus, Ele lembra as promessas para te fortalecer. Às vezes elas vão se cumprir mais para frente. Lá na frente você vai entender, lá na frente você vai declarar, lá na frente você vai testemunhar, né? Mas não se esqueça das promessas, porque ela está fortalecendo você e a mim durante o processo, durante o tempo de espera. E o inimigo ele faz o contrário. No tempo de espera, ele quer minar a tua fé. No tempo de espera, ele quer que você se esqueça da promessa. No tempo de espera, ele quer plantar dúvidas no seu coração. Ele quer tirar o nosso foco das promessas. Então, amados, a palavra de Deus é maravilhosa. É luz para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então entenda que, independente do processo que você está passando, a primeira palavra foi: se o grão não ficar enterrado, morrer, não dá colheita. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não teria salvação para todos os homens. Se José não tivesse sido lançado no poço, não teria ido para lá no Egito para ser o salvador do Egito. Se Moisés não tivesse passado um tempo sendo forjado no deserto, não teria preparo suficiente para ser o libertador de um povo que a Bíblia fala que nem falar ele sabia direito. Mas Deus preparou ele, Deus capacitou. E se Davi não tivesse passado por esse processo de lidar com ovelhas, como que ele ia liderar um povo tão importante, tão especial como o rei? Como? Então ali nas pequenas coisas Deus está nos preparando, Deus está nos ensinando. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina, né? E apesar da gente saber que Deus está nos fortalecendo com as promessas para a gente esperar, e o inimigo tentando lutar, nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então não abaixe a sua cabeça, não abaixe a sua cabeça, não se deixe abater com o mal sobre cair sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre a perseguição, sobre a murmuração, sobre as pessoas chatas, sobre as pessoas tóxicas, sobre as pessoas que põem o pé na frente para você cair, sobre aquela pessoa que não está preocupada em te fazer feliz, está preocupada em se fazer feliz. Não, erga a sua cabeça, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não se esqueça das promessas. É importante. Liga, vigia, tenha um foco de entender o que Deus está querendo me ensinar com isso. Aí você vai falar igual o salmista: bom, que bom, porque a
eu aprendi a obedecer. Aí eu aprendi, conheci os mandamentos, me aproximei do Senhor. Amém? Amados, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Para encerrar, você pode estar se sentindo como esse grão, escondido, ninguém está te vendo. Nossa, mas ninguém me entende. Nossa, mas ninguém está vendo a minha dor. Ninguém está preocupado com dor de trigo, com um filho na terra lá, pisoteia e deixa ele sepultado lá. Ninguém está se preocupado com ele. Só depois, né, com o que ele vai dar, né? Só depois com o que ele vai se formar, que é a colheita do trigo. E talvez você esteja se sentindo dessa forma, né? Você pode estar se sentindo como esse grão, enterrado, morto, e achando que é o fim. E não é jargão, mas o nosso Jesus nos entende perfeitamente, porque Ele também foi para a cruz, parecia o fim, chegou a ser sepultado, parecia o fim, né? E aí os discípulos ficavam pensando só no que Ele falava, já do que ia acontecer, e ficaram apavorados, meio que quase que se esquecendo, que Ele falou que em pouco tempo Ele ia se colocar de pé novamente. Então, nosso Mestre, o nosso Jesus, nosso maior exemplo, Ele sabe exatamente o que você está passando, o seu processo, não te abandonou, te entende. Às vezes eu falo umas coisas e as pessoas que me amam, elas falam assim para mim: não liga, pode falar, Deus entende, Deus está te vendo, eu posso não entender, mas olha, estou aqui para te ouvir. Isso é tão importante, porque o nosso Jesus faz isso com a gente. O nosso Jesus tem uma escuta empática maravilhosa. O que está no seu coração você pode falar para Ele, só não se mascar, porque Ele conhece o nosso coração, né? Ele sonda e conhece. Então, não adianta a gente se esconder, não adianta a gente mascarar. Eu falo lá em casa, falei, gente do céu, tem uma dificuldade de virar chaves na minha cabeça. Porque, meu Deus, eu fico assim, ó, choro, sorrio, vou, fico, vai, vem, se falta, reclamo, brigo, fico em paz, ouço a palavra, quero xingar. E eu acho que todo mundo é assim, mas eu sou muito intensa, muito. Mas o nosso Jesus tem uma escuta empática para cada momento nosso. O momento que você quer chorar, o momento que você está irado. E a Bíblia fala, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas a gente se ira, não se põe o sol, logo corrija. Ontem eu estava ouvindo uma palavra, de ontem para hoje, acho que eu ouvi umas 4 mensagens para ver se eu estava no eixo de novo. Porque de ontem para hoje foi muito difícil, muito triste para mim. Aí eu falei, Deus, eu vou ouvir bastante palavra, vou orar bastante para voltar no eixo, porque amanhã eu tenho que estar na igreja, eu tenho que cantar, orar, pregar, passar sua mensagem, me ajuda, Senhor. E o inimigo atacando, porque ele não desiste. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o nosso mestre, ele sabe exatamente o que você está passando, porque ele passou igual. E esse processo nos prepara para multiplicar, para frutificar onde nós estivermos. Amados, esse momento difícil que você está passando, que está te deixando perturbado, que você não está conseguindo resolver, é uma preparação para a salvação, para a colheita. Amém? Para preparação e para colheita. Mas qual é o diferencial? Não se esqueçam da promessa, não se afastem de Deus, faça como o salmista. Bom que está acontecendo isso, porque eu estou aprendendo. Bom que está acontecendo isso, porque Deus está me preparando. Eu falo uma coisa para vocês, eu não sei, meu Deus, o que Ele tem com tudo isso que eu estou passando tão difícil. Eu não sei, mas eu não posso perder o foco. Amém? Eu não posso perder o foco, eu tenho que continuar caminhando. Não sei, mas tem que fazer dentro da vida. O importante é que eu sei que Deus está preparando. Você confia ou não confia no teu pai? Né? Você confia ou não confia no teu pai? Você declara a Deus de forma que o coração realmente sabe que Ele tem todo o poder para prover, para libertar, para restaurar. Então, onde quer que você esteja plantado, que nem aquele grão que foi plantado, onde quer que você esteja plantado, que você não está, lembra que eu falei no começo? Né? O tema da mensagem, você não está afundado, você está plantado. Onde quer que você esteja plantado, frutifique, amado. O grão se renunciou para ter frutificação. O grão deu a vida dele para ter colheita de trigo. Você está dando o quê? Você está dando o quê na sua vida? Você está dando o quê para a sua família? Você está dando o quê para a sua igreja? Você está dando o quê para a sua obra? Para a obra do Senhor?
tipo de funcionário. É preciso renunciar. O grão de trigo morreu para dar colheita. Morra nas suas vontades, naquilo que não pertence ao Senhor. Renuncie àquilo que não agrada ao Senhor para que haja colheita, senão não vai haver. Renuncie os seus desejos. A Bíblia fala dos desejos da carne e das obras do Espírito. Então tem gente falando que é o diabo, é o inimigo. Não, é obra da carne. Renuncia às obras da carne. E Paulo fala lá, Gálatas, né? Que ele fala que as obras da carne são inveja, ódio, ira, avareza. Olha lá, obras da carne. Mas os frutos do Espírito são, o fruto, né, do Espírito é paz, paciência, longanimidade, mansidão, temperança, amor, alegria, né? Então são coisas que cabe a nós fazermos. Onde você estiver plantado, mesmo que esteja escondido, ninguém esteja te vendo, renuncie toda a obra da carne, se aproxime do Senhor, saiba que é um processo necessário que você se abdique, que você renuncie para que haja colheita. Amados, vai haver colheita na sua família, vai haver colheita no seu trabalho, vai haver colheita na igreja, vai haver colheita onde você estiver, porque somos pessoas que vamos estar ligadas. Tudo que a gente está passando, opa, vigiando. A Bíblia fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a Bíblia fala também, acho que é em Pedro, né? Para a gente vigiar, porque o inimigo anda onde? Ao derredor, fazendo o quê? Bramando como leão, buscando quem? Quem ele possa tragar. Se nós estivermos lá, que nem um grão escondido, o inimigo não vai te ver, não. Não vai te tragar, não. Amém? Porque é um processo necessário para que haja colheita na minha vida e na sua vida. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe e que eu possa transmitir essa palavra que Deus colocou no meu coração de uma forma clara e que Deus nos ajude. Amém? Deus amado e eterno, nessa noite, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecer muito, porque o Senhor nos orienta o tempo todo. O tempo todo, o seu amor transborda, nos ensinando, nos orientando. Mas, Paizinho, nessa noite queremos pedir socorro, nos ajuda. Pai do céu, tira do nosso coração todo medo, tira do nosso coração, Senhor, o nosso orgulho, o nosso ego, que quer sobrepor a tua vontade. E nós, mais uma vez, oramos nessa noite: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que através dessa palavra a gente venha entender que é necessário morrer para que haja colheita. Então, Pai, usa nossas vidas para que a gente abdique, Senhor, daquilo que não é da tua vontade e que a gente possa ver a colheita onde nós estivermos, principalmente, ó Pai, nos nossos relacionamentos, que sejam relacionamentos baseados no amor, que sejam relacionamentos baseados em ser feliz e fazermos feliz. O resto, ó Pai, o resto é irrelevante, porque a tua palavra diz que permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. Então que nós venhamos entender que o Senhor só quer nos ensinar e que tudo que nós estamos passando é amor, não é ausência, não é rejeição, é amor, é forja, é preparação para a colheita. Para a colheita, Pai. Em nome de Jesus, que em pouco tempo, Senhor, nós vamos testemunhar, ver com nossos olhos, Pai, porque pela fé nós já vemos. Nós vemos com nossos olhos o motivo pelo qual o Senhor permite que nós passamos por várias coisas. E, ó Deus amado, dá-nos uma semana de paz, que saiamos daqui alimentados, Senhor, pelo Senhor, fortalecidos, sem perder o foco nas tuas promessas, que estão nos fortalecendo dia após dia, até alcançarmos, Pai, a vitória. Em nome de Jesus, leva a tua igreja em paz para casa, e que todos tenham, Pai, onde estiver, Senhor, disponibilidade de prestar atenção naquilo que o Senhor está ensinando. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, é isso. Está encerrado o culto, tá bom? Na quarta-feira não haverá culto novamente, mas no domingo nós estaremos aqui com o preletor. Preletor não é o Marcos, por enquanto.
Mas é o nosso irmão Fernando, né? Ele vai ficar sabendo a palavra. Deus abençoe, viu?